Quando olho para trás, não é que eu não quero ver as coisas das maneiras que elas aconteceram. Eu só prefiro lembrá-las de uma forma pessoal. E, na verdade, a mentira disso tudo é mais honesta, porque eu a inventei. A psicologia clínica nos diz que o maior trauma é a maior morte de todas. Memórias não são recicladas, como átomos e partículas de física quântica. Elas podem se perder para sempre. É como se meu passado fosse uma borboleta interminada, incompleta. E devo preencher todos os espaços feios e torná-la bonita novamente. Não é que eu tenha sido desonesto, eu só odeio a realidade. A verdade é, naquela época, na clínica, todos usavam aqueles chapéus engraçados para manter as borboletas fora do cabelo. André enlouqueceu ontem à tarde. Devo dizer que também acho um pouco arrogante da minha parte dizer isso assim. Enlouqueceu. Como se estivesse perfeitamente segura, não só da minha sanidade, mas também da capacidade de julgar a sanidade alheia. Como dizer então? Talvez André começou a comportar-se de maneira estranha, por exemplo? Ou André estava um tanto desorganizado? Ou ainda, André parecia muito necessitado de repouso? Seja como for, depois de algum tempo e aos poucos, tão levemente que apenas ontem à tarde resolvi tomar essa providência. André, desculpe a minha audácia, ou arrogância, ou empáfia, ou como queira chamá-la. Enfim, André enlouqueceu completamente. Pensei em levá-lo para uma clínica. Lembrava vagamente de ter visto no cinema ou na televisão um lugar cheio de verde e pessoas muito calmas, distantes e um pouco pálidas, com um olhar fora do mundo, lendo ou recortando figurinhas, cercadas por enfermeiras simpáticas, prestativas. Achei que André seria feliz lá. E devo dizer ainda que gostaria de vê-lo feliz, apesar de tudo o que me fez sofrer nos últimos tempos. Mas bastou uma olhada no talão de cheques para concluir que não seria possível. Então optei pelo hospício. Sei, parece um pouco duro dizer isso assim, desta maneira tão seca. Então optei pelo hospício. As palavras são muito traiçoeiras. Para dizer a verdade, não optei propriamente. André não opôs resistência nenhuma. Às vezes chego a pensar que ele sempre soube que, de uma forma ou outra, fatalmente acabaria assim. Portanto, coloquei-o num táxi. Depois desembarcamos, atravessamos o pátio e, na portaria, o médico de plantão nem sequer fez muitas perguntas. Boa tarde. Como está? Boa tarde. Eu estou bem, doutor, mas o André não anda muito bem. Ele começou a se comportar de maneira estranha. Entendo. Por favor, assine este termo e anote algumas informações suas e do André. Qual a idade dele? Ele acabou de completar 22. Ele tem algum histórico de doença mental na família? Não. Isso vem acontecendo há alguns dias. Ele disse que vê borboletas saindo dos seus cabelos. Entendo. Enfermeiras podem levá-lo. Só se pode encher a voz até a nenhuma luta mais. Pensei que o médico ia colocar a mão no meu ombro para dizer, depois, coragem, como tenho visto no cinema. Mas ele não fez nada disso. Resolvi voltar a pé para casa. Era de manhãzinha. Estava horrível na rua, com todos aqueles automóveis, aquelas pessoas desvairadas. Eu me sentia mal e muito culpada. Quis conversar com alguém, mas me afastara tanto de todos depois que o André enlouquecera. E aquele olhar dele estava me rasgando por dentro.
eu tinha a impressão de que o meu próprio olhar tinha se tornado como o dele. E, de repente, já não era mais uma impressão. Quando percebi, estava olhando para as pessoas como se soubesse alguma coisa delas que nem elas mesmas sabiam. Ou então como se as transpassassem. Eram bichos brancos e sujos. Quando as transpassava, vi o que tinha sido antes delas. E o que tinha sido antes delas era uma coisa sem cor e nem forma. Eu podia deixar meus olhos descansarem lá, porque eles não se preocupavam em dar nome ou cor ou jeito a nenhuma coisa. Era um branco liso e calmo. Mas esse branco liso e calmo me assustava. Mas alguma coisa em mim era mais forte que eu, e não conseguia evitar de ver e sentir atrás, além dos bichos sujos e brancos. E Deus estava do meu lado. Na esquina havia um ponto de táxi. Subi num, mandei tocar em frente, me joguei contra o banco, fechei os olhos, respirei fundo, enxuguei na camisa as palmas visguentas das mãos. Abri os olhos para observar o motorista. Prudentemente, é claro. Ele me vigiava pelo espelho retrovisor. Quando percebeu que eu percebia, desviou os olhos e ligou o rádio. Senhoras e senhores, são 8h46 da manhã. Apertem os cintos de segurança e preparem suas mentes para a decolagem. Partiremos em breve para uma longa viagem sem volta. Atenção, vamos começar a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, Antes 6... que dissesse 4, soube que o motorista era um deles. Mandei-o parar, paguei e desci. Para o carro agora! Não sei como, mas estava justamente em frente à minha casa. Entrei e acendi a luz da sala, a casa quieta sem André. Mesmo com ele ali dentro nos últimos tempos, a casa era sempre quieta. Permanecia em seu quarto, recortando figurinhas de papel e encostado na parede. Os olhos olhando daquele jeito. Ou então em frente ao espelho, procurando as borboletas que nasciam entre seus cabelos. Primeiro remexia neles. De vez em quando, parecia uma borboleta negra. Então tinha violentas crises, assustava-se, chorava, quebrava coisas, acusava-me. Foi na última borboleta negra que resolvi levá-lo para o lugar verde, e mais tarde para o hospício mesmo. Fui até o banheiro atulhado de roupas sujas, a torneira pingando, a cozinha com a pia transbordando pratos e panelas de muitas semanas, a janela de cortinas empoeiradas e o cheiro adocicado do lixo pelos cantos. Depois resolvi tomar coragem e ir até o quarto dele. André não estava lá, claro. Apenas as revistas espalhadas pelo chão, a tesoura, as figurinhas entre os cacos dos móveis quebrados. Apanhei a tesoura e comecei a recortar algumas figurinhas. Inventava histórias enquanto recortava. Dava-lhes profissões, passados, presentes, futuros. Era mais difícil, mas dava-lhes também dores e alguns sonhos. Foi então que senti qualquer coisa como um comichão entre os cabelos. Aproximei-me do espelho, procurei. Era uma borboleta, das azuis. Verifiquei com alegria. Segurei-a entre o polegar e o indicador e soltei-a. Quando me preparava para dar volta e entrar novamente no quarto, começou a acontecer a mesma coisa. Algo como borbulhar, o espelho, a borboleta. Já não era mais de tardezinha quando apareceu a primeira borboleta negra. No mesmo momento em que meu indicador e polegar tocaram suas asinhas viscosas, meu estômago contraiu-se violentamente. Gritei e quebrei o objeto mais próximo. Como se tratasse de um vaso de louça ou algo assim. Pretendia quebrar mais coisas, gritar ainda mais alto, chorar também. Se conseguisse, porque tinha nojo nunca mais. Quando ouvi um rumor de passos no corredor e diversas pessoas invadiram o quarto. Acho que o meu primeiro olhar para elas foi aquele que tive antigamente. Cheguei a reconhecer alguns dos vizinhos que nos observavam sempre. Mas em seguida tudo se alargou e não consegui evitar de vê-las daqueles outros jeitos. Chamaram um táxi e trouxeram-me para cá. Agora já não conseguia permanecer em apenas uma dimensão como eles.
Cada palavra se alargava e invadia tantos e tantos reinos que, para não me perder, preferi ficar calada, atenta apenas ao borbulhar das borboletas dentro do meu cérebro. Quando acordei, André me olhava de um jeito totalmente novo, quase como um jeito antigo, mas muito mais intenso e calmo, como se agora partilhássemos o mesmo reino. André sorriu. Depois estendeu a mão direita em direção aos meus cabelos, uniu o polegar ao indicador e, gentilmente, apanhou uma borboleta. Ficamos assim por muito tempo. Seguimos sorrir um para o outro, estender os dedos para os nossos cabelos e, com os indicadores e polegares unidos, ao mesmo tempo, com muito cuidado, apanhar cada uma borboleta. Essa era tão vermelha que parecia sangrar.